forte porque tinha uma Bíblia na mão. Pessoas que às vezes têm uma Bíblia no painel do carro ali em cima, né? Tiveram livramento por causa disso. Então é importante para a gente andar com a Bíblia. Hoje, claro, né? Tá na moda a gente andar com essas Bíblias assim pequenininhas, né? Quando a mais fina é chamada Bíblia Slim. Mas antigamente as Bíblias era cada tijolão, né? Aquela grandona, para mostrar mesmo que o camarada era a Bíblia, né? Ele carregava uma Bíblia. Tem um presbítero amigo nosso que a Bíblia dele é do tamanho dessa Bíblia assim. Então, com um orgulho debaixo do braço, né, mano? Tá bom. Tem que ter vergonha de carregar uma Bíblia, né? Tem vergonha de fazer coisa errada. Carregar uma Bíblia, não. Vamos meditar, irmãos. Eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração. Lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu não vigiei aqui no horário. Então nós temos aí só 30 minutos para a gente meditar, mas a culpa é minha, eu que não vigiei. Eu estou dirigindo o culto, então se passou o horário. 1 Coríntios capítulo 10. Quem achou, diga glória. Glória! Quem não achou, diga estou procurando. Eu vou ler aqui uma porção de versículos para que haja uma compreensão maior e aí vocês me economizam a explicação, né? Se houver uma compreensão melhor. Eu vou ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 12. O título, pelo menos na minha Bíblia, está dizendo: não devemos tentar a Cristo como alguns dos israelitas o fizeram, ou tentaram, né? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, porque foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles a cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles o fizeram, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles também fizeram, e caíram num só dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Versículo de número 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, por quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, ore para que não caia. Amém? Você pode aplaudir a Jesus nessa noite. Louvado seja. Feche seus olhos que eu quero orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nosso Senhor, diante da sua presença estamos. Acabamos de ler a sua palavra. A palavra não é nossa, é do Senhor. Eu peço que o Senhor nos dê a inspiração necessária para que possamos falar aquilo que o Senhor tem para tratar com cada um de nós neste lugar. Fica à vontade, fala conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Bom, meus amados, sem delongas, rapidamente, porque o tempo não dá para a gente entrar em muitas explicações, mas esse texto que nós acabamos de ler de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma espécie de comparação com um acontecimento bem conhecido nosso, né? Ele está fazendo uma comparação desde a época em que o povo de Israel foi retirado do Egito. Preste atenção que por duas vezes que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo faz questão de dizer o seguinte, que isso
foram feitos em figuras, né? Ou seja, um tipo lá atrás de algo que aconteceria aqui na frente. Então, o que aconteceu lá atrás, de fato aconteceu, mas tudo que aconteceu lá, aconteceu para que hoje nós olhássemos para trás e tivéssemos tudo aquilo como exemplo, né? Ou seja, o que aconteceu com eles serve de exemplo. E a Bíblia, para que ela haja uma boa interpretação, existe uma matéria na teologia que é tipologia, onde nós aprendemos a identificar Cristo em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, através de tipos, pessoas, objetos, né? E até animais tipificam muitas das vezes Jesus em toda a Bíblia. E o apóstolo Paulo está fazendo menção daquele texto quando o povo de Israel estava cativo no Egito por cerca de 400 a 430 anos aproximadamente. Os irmãos conhecem bem essa história. Deus, ele se manifestou a Abraão, fez promessas a Abraão, disse a Abraão que Abraão seria pai de uma grande multidão, né? Mas avisou para Abraão: Abraão, você vai ser grande, você vai ser numeroso, mas o seu povo vai ser escravo, o seu povo vai ficar cativo em uma nação estrangeira por um período de 400 anos. Não sei se todos têm ciência disso, mas Deus já havia avisado a Abraão que a sua descendência seria cativa num período de 400 anos. E deixa eu te falar uma coisa: Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Mas Deus, Ele tem os seus propósitos, irmãos. O que Deus queria? Como Deus fez promessa a Abraão, que através da descendência de Abraão todas as nações seriam benditas, Deus precisava, na verdade, guardar o seu povo. Há quem diga que o Egito foi um cativeiro, mas se nós olharmos pela ótica divina, o Egito não foi um cativeiro. O Egito foi um lugar, foi um esconderijo para o povo de Deus, porque foi no Egito que entrou 70 pessoas, e do Egito saiu uma nação. Ou seja, entra uma família no Egito e sai uma nação. Justamente isso que Deus havia dito a Abraão: eu vou fazer de ti uma grande nação. Então, se Deus não guarda o seu povo em um lugar isolado, eles iriam se espalhar, iriam se misturar, e Deus nunca teria uma nação de sangue puro, porque seria através da descendência de Abraão que viria o Salvador da humanidade. Então Deus pega os israelitas, coloca lá, e os irmãos conhecem a história, né? No princípio, Faraó fazia benfeitoria para o povo, porque conhecia José, enfim, mas surge um Faraó que não conhecia José e decide oprimir o povo, porque ele vê que o povo cresce numerosamente e ele se assusta com o crescimento, começa a oprimir, né? Então Deus, como havia uma promessa de libertar esse povo, o que Deus faz? Deus escolhe um entre eles para que seja o Salvador. E por incrível que pareça, mais ou menos 350 anos já havia passado de cativeiro. O povo já estava 350 anos no cativeiro. Muitos dos que ali estavam nem conheciam a Deus. Eles só conheciam a Deus através da história. Nenhum deles tinha contato com Deus, porque já nasceram dentro do cativeiro, dentro da escravidão. Mas 350 anos de cativeiro, nasce Moisés. Ou seja, Moisés nasce 80 anos antes de Israel sair do Egito. É verdade. Então Israel está cativo, mas o Salvador de Israel já estava no meio deles e eles nem sabiam. Então, sabe o que eu aprendo com isso aqui? A primeira coisa que me despertou a atenção, ou seja, 80 anos antes deles serem libertos, o Salvador já havia nascido. Eu aprendo que quando Deus, às vezes, permite que nós passemos por determinada situação, antes da gente entrar no problema, Deus já providenciou a solução para ele. Antes. E o problema é que a gente não consegue entender. Mas por que essa situação? Mas pode ter certeza que a solução do seu problema já está pronta. É só uma questão de tempo. Lembram da filha de Jairo? Lembram da mulher do fluxo de sangue? Uma mulher que há 12 anos sofria com uma grande hemorragia. E a princípio não havia solução para o seu problema. E Jesus, uma certa feita, ele decide atravessar o mar. E havia uma multidão esperando Jesus do outro lado. Olha bem, uma multidão esperava por Jesus, mas duas pessoas em particular esperavam com mais ansiedade, que era a própria mulher
e também Jairo. Então, quando Jesus chega, Jairo já aborda Jesus e muda o caminho de Jesus. Foi justamente na mudança do caminho que a mulher teve a oportunidade de chegar até Jesus, tocar na orla das suas vestes e segurar. Glória a Deus. Aí você vê, a mulher sofria com fluxo de sangue quantos anos? E quantos anos tinha a filha de Jairo? 12. Então, quando ela ficou enferma, Deus já fez a menina nascer, dizendo: a solução do seu problema já nasceu. É que existe um tempo para as coisas acontecerem, só que nós não entendemos. Então, o Salvador de Israel já havia nascido. Os irmãos conhecem a história. Moisés cresce, mata o egípcio, foge, passa 40 anos no deserto, e depois, agora Moisés, com 80 anos de idade, volta para libertar o povo. E ele vai até o faraó junto com o seu irmão e diz para ele: olha, o Senhor nosso Deus mandou você libertar o nosso povo para que eles nos celebrem uma festa no deserto. Que coisa interessante, uma festa no deserto. O deserto seria um local impróprio, né, para se fazer festa. Ninguém em sã consciência iria querer fazer uma festa no deserto, num lugar de sequidão, num lugar seco. Não tem nada, o que tem no deserto? No deserto não tem nada, não tem água, não tem alimento. Então, por que Deus queria que o povo celebrasse uma festa no deserto? Mas enfim, como nós estamos falando acerca de tipos, eu quero que você entenda bem isso. Faraó é um tipo do diabo, o Egito é um tipo do mundo, e Moisés representava ali Deus, é um tipo de Deus naquela situação. É verdade. Então veja bem, quando o Moisés ele vai até Faraó, e na primeira instância que ele pede para que Faraó liberte o povo, ele endurece o seu coração. Os irmãos conhecem a história. Deus envia pragas, e na 7ª praga o coração de Faraó começa a ficar não temeroso, mas estremecido por causa da situação, porque ele começou a perceber que o que estava acontecendo fugia do seu controle, os seus magos não conseguiam repetir aquilo que acontecia. Então Faraó, que é um tipo do diabo, começou a jogar com Moisés, porque quando Moisés chega e fala: olha, liberta o povo, ele disse: olha, faz o seguinte, eu vou libertar, mas eu não vou libertar totalmente. Faz o seguinte, adore ao seu Deus aqui nessa terra, aqui mesmo. Moisés disse: não, eu não posso prestar culto ao meu Deus aqui na sua terra, porque isso seria um anátema, né, entre os egípcios. Então o Faraó disse: então faz o seguinte, vai, mas não vai muito longe, fica perto das minhas vistas. Como o Faraó é um tipo do diabo, é mais ou menos desse jeito que o diabo quer que aconteça na minha e na sua vida. Ele quer que você nunca saia da proximidade da vista dele. Ele quer sempre te ter por perto. Ele não quer que você se aprofunde, que você se distancie. Por exemplo, o diabo não quer que você se aprofunde na palavra. Por que ele não quer? Porque ele sabe que a hora que você se aprofundar na palavra, você vai se distanciar dele. Ele não quer que você se aprofunde na oração. Por que ele não quer? Porque ele sabe que a hora que você se aprofundar na oração, você vai se afastar, vai sair da vista dele, ele não vai poder te alcançar. Então ele diz: olha, fica por aqui, fica pertinho, onde eu possa te ver, onde eu possa acompanhar você. E aí às vezes você não entende o porquê é tão difícil fazer as coisas para Deus. A gente não consegue compreender porque é tão difícil. Já reparou que quando é para fazer as coisas para Deus, acontece 1001 coisa para você não fazer? É tanto obstáculo, é tanto impedimento. É justamente o Faraó não querendo que você se aprofunde, porque ele quer que você esteja sempre, não é do interesse do diabo que ninguém se aprofunde. Ele quer sempre crente superficial, com água no tornozelo. Porque é lendo engano quem pensa que o diabo está interessado em tirar as pessoas da igreja. Ele não quer tirar ninguém da igreja. Ele quer que você continue aqui dentro. Porque durante um bom tempo, irmãos, o diabo ele é um ser inteligente, mais inteligente do que muito ser humano. E ele estuda as ações do ser humano. Ele percebeu, por exemplo, quem aqui ouve se falar hoje de exclusão de membros da igreja? Gente, mas há uns anos atrás, membro que caía em pecado era excluído. Dependendo do tipo de pecado, ele era julgado pela igreja,
Né? Tem gente, a igreja não é tribunal. A igreja é sim um tribunal, né? A igreja tem que julgar certas questões e havia exclusões. Só que preste atenção, o diabo percebeu que quando uma igreja estava enferma por causa de um membro, e aquele membro era arrancado do corpo, ele percebia que o corpo ficava salutar. Isso para ele não é interessante. Então ele falou, deixa lá. Porque ele lá, doente, ele vai adoecer todos os outros. É como um câncer no corpo, né? O câncer, ele enferma todo o corpo. E se o câncer for arrancado, o corpo fica saudável. Mas deixa o câncer lá, que ele aos pouquinhos ele vai tomando conta de todo o corpo da pessoa. Quando você percebe, não tem mais cura, não tem mais jeito, porque ele tomou tudo. E aí é morte na certa. E é isso que o diabo tem tentado fazer com a igreja. Deixa ele lá, não vai longe não, fica ali. Para que ler Bíblia? Esse negócio de ler Bíblia o tempo todo, para que orar? Para que se aprofundar? Para que se dedicar às coisas de Deus? Porque se você fizer isso, você deixa de ser alvo dele. É verdade. Então é por isso que nós enfrentamos essa dificuldade, irmão. Porque Faraó está ali, ó, vai. Pode ser crente. Você pode adorar seu Deus, mas adora de qualquer jeito. Presta uma adoração relaxada. Chega na igreja a hora que quer, faz o que você quer, não obedece liderança, não tem compromisso com... Fica desse jeito aí. Continua achando que está indo bem. Não está, irmão. E aí, na segunda instância, né, ele volta atrás, Moisés não aceita. Moisés volta e diz, olha, liberta o povo. Ele diz, olha, faz o seguinte, vai só os homens, mas deixa as mulheres e as crianças. Veja, irmãos, preste atenção, eu quero que você entenda isso antes de entrar na mensagem. Tenta entender a barganha do diabo em relação à sua adoração. Olha, vai, mas deixa as mulheres. Como é que o povo ia sair do Egito e ia deixar as mulheres no Egito? Como é que eles iam dar sequência no povo judaico? Chegou no deserto, não tem mulher judia, o que eles vão fazer? Uma mulher estrangeira vai misturar, né, a nação, acabou os projetos de Deus. Aí Moisés diz, não, eu não saio daqui, eu não deixo uma unha de ninguém aqui no Egito. Eu tenho que sair com todo o povo. E depois de novo ele vai lá e fala, vai, leva as mulheres, leva as crianças, mas deixa os animais. Como é que eles iam oferecer sacrifício no deserto sem os animais? É isso que o diabo quer. Ele sempre vai querer que você preste uma adoração mutilada a Deus. Sempre faltando alguma coisa. Ele nunca vai querer que você adore a Deus em corpo, alma e espírito. Ele sempre vai fazer de tudo para colocar, é como semeador, né, que foi lá, semeou e só plantou semente boa e de repente ele viu nascer um joio. E aí perguntaram, mas só não plantou semente boa? Mas é que veio o maligno na madrugada e semeou as sementes de malignas no meio das boas. É isso que o diabo tem tentado fazer. Ele está sempre semeando no seu jornal alguma coisa para que a sua adoração a Deus nunca seja perfeita. Mas, pois bem, o Israel, Moisés, enfim, Deus envia as pragas ou as maravilhas, como queiram, e o faraó não resiste à última, liberta o povo de Israel. Israel atravessa o Mar Vermelho, que representa o batismo nas águas, né? É por isso que Paulo fala sobre eles serem batizados, né, no mar, porque a travessia do Mar Vermelho é um tipo de batismo. Então eles foram batizados, passaram, e agora chegam aonde? Chegam no deserto. Chegam no deserto. Agora preste atenção, na cabeça daquele povo escravo, o que parava? Bom, nós estamos sendo libertos e vamos para onde? Para onde nós vamos? Para a terra prometida, gente. Não é isso? Porque Deus fez promessa ao nosso povo e cumpriu. Ele nos tirou do Egito e agora vai nos levar para onde? Para a terra prometida. Só que não. Porque entre o Egito e a terra prometida tem o deserto.
É verdade. Ninguém passa para a terra sem antes passar pelo deserto. Ao sumo sacerdote. Está dando para entender? Não tem como. É igual crente, tem crente que acha que levanta a mão hoje, aceitou Jesus, amanhã está no céu. Ih, engano seu. Tem um deserto para você atravessar primeiro. Então Deus agora tira o povo do Egito e joga o povo no deserto. E aí os planos deles são frustrados. Porque eles começam a olhar e dizer, poxa, mas nós pensamos que agora ia dar tudo certo. Mas não sabia eles que o deserto também é de Deus. É? Deus queria alguma coisa com esse povo no deserto. Se Deus levasse eles direto para a terra prometida, preste atenção. Como é que eles iriam conhecer Deus? Como é que eles iriam ser fiéis a Deus? Porque eu já disse isso, vou repetir. O deserto de Deus, ele é seletivo. É seletivo. Deus coloca o seu povo no deserto, por quê? Porque Deus quer fazer uma seleção entre o povo. É verdade. É no deserto que ele seleciona quem é e quem não é. Aí eu coloquei aqui uma coisa que eu queria falar com vocês. Deserto é um lugar, sabe de quê? De dependência. É verdade. Deus colocou eles lá primeiro para aprenderem a ser dependentes de Deus, porque eles não conheciam. É verdade, Jesus. Então a primeira coisa que Deus mexeu com eles foi dependência. No deserto não tinha água, no deserto não tinha comida, no deserto não tinha sombra. Então eles aprenderam o quê? Tudo que ia fazer eles dependiam de Deus. Foi ali que eles aprenderam a ser dependentes, né? E não autossuficiente. É por isso que Paulo disse, quem está de pé, cuide para não cair. Porque Paulo sabe bem que existem pessoas que são autossuficientes, ou pelo menos pensam que são. Mas Deus jogou eles lá no deserto para ensinar eles dependência. Segundo, Deus jogou eles no deserto para eles aprenderem a conhecer de fato quem é Deus. Como é que eles iriam conhecer os feitos de Deus? Os milagres, a questão de milagres, a água saindo da rocha, enfim, o maná que todo dia aparecia para eles. Eles precisaram passar pelo deserto. E outra questão, o deserto serve para abandonar os antigos costumes. Porque veja bem, de onde que eles estão saindo? Do Egito, do mundo. Eles estão indo para onde? Para a terra prometida, eles estão indo para o céu. Mas no céu não entra com velhos costumes. Pai. Costumes mundanos que você aprendeu no mundo, lá não vai entrar. Aleluia. Então é por isso que primeiro você tem que passar pelo deserto para aprender a abandonar os antigos costumes lá. É verdade. Papai. É assim mesmo. Ninguém vai entrar lá cheio de gíria, cheio de com aqueles carrapichos do mundo. E é isso que acontece com a gente, né? É uma desintoxicação do mundo. Que uma pessoa aceita Jesus, a gente tem que fazer uma desintoxicação na pessoa. Tirar tudo de ruim que ela aprendeu lá fora. É por isso que chama-se novo nascimento. Nasceu de novo, a pessoa tem que aprender tudo. Ah, mas lá no mundo... Não, lá você era assim, aqui não. Né? Aqui no que você aprendeu lá, 99% do que você aprendeu lá não vai servir aqui no deserto. Não vai servir. Então, por esses e outros motivos, foi que Deus colocou o povo no deserto. Eles precisavam passar por esse processo para conhecerem a Deus, aprenderem a depender de Deus e abandonar os velhos costumes. É por isso que eu disse que o deserto é seletivo. É no deserto que Deus está observando e fazendo seleção. Esse aqui pode entrar. Você vai ver o contexto histórico do povo que saiu do Egito. Sabe quantas pessoas entraram? Cerca de 6 milhões de pessoas saíram do Egito. Sabe quantos é que entraram na terra? É verdade. Sabe não? Só 2 adultos. 2 adultos. O resto que entrou foram de 20 anos para baixo, considerado crianças. Mas adultos, daqueles que saíram de lá e passaram 40 anos no deserto, só 2, gente, foi 6 milhões. Né? Isso de homens. Porque segundo uma continha básica aí dos historiadores, era cerca de 30 milhões de pessoas. Contando mulheres, crianças, contando o vulgo, né? Ou o estrangeiro que saiu também, porque muitos egípcios
saíram também junto com eles, porque creram em Deus. Sabe? Cerca de 30 milhões. Sabe, tem noção de quantas pessoas são? Nós vemos aqui só em um dia, caíram 23 mil mortos no deserto. Por quê? Murmuraram contra Deus. 23 mil. Em um dia. E Deus matou muita gente no deserto. O vulgo que teve desejo, né? Os murmuradores, Deus sepultou todos eles no deserto. Deus chamou o nome do lugar Kibroth Hatavá, lugar ou sepultura daqueles que têm desejo. Ficaram ali. Por quê? Porque o deserto é seletivo. E é isso que o crente tem que ter na mente dele. Nós estamos passando por um processo de seleção, irmãos. Nem todo mundo que está aqui, infelizmente. Bom, vamos mudar. Tomara que todos que aqui estejam sejam aprovados. Mas isso vai depender de quem? De cada um. De tomar os cuidados devidos, de entender que você está num deserto, porque esse deserto da vida é necessário passar. Ninguém sai do Egito e vai direto para a terra. Ninguém sai do mundo e vai direto para o céu. Tem que passar pelo processo. Agora, para passar por esse processo e ser bem sucedido, preste atenção. Aqui tem um cidadão que acabou de sair do quartel, foi militar, né? Está fresquinho, está mais fresco que eu. E sabe bem disso. Para ir para uma guerra, para ir para um acampamento, para passar dias, o que se precisa? Kit de sobrevivência. Se você for para uma guerra sem um kit de sobrevivência, você já é morto. Se você for para um campo, um acampamento sem kit de sobrevivência, já vai passar a necessidade. Para você sobreviver lá bem, precisa ter um kit de sobrevivência. E Deus, Ele nos ensina no deserto a adquirir esse kit de sobrevivência. O primeiro kit de sobrevivência que eu coloquei aqui é direção. No deserto, para sobreviver, você precisa de direção. Lembra o que Deus fez com o povo? De dia, uma nuvem guiava o povo. E de noite, uma coluna de fogo dava direção. Eles caminhavam pelo deserto. Quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem saía, o povo saía. A nuvem e a coluna de fogo representavam a presença de Deus no meio do povo. Aleluia. Ou seja, dando direção para eles. Então, sem direção no deserto, irmãos, não vai sobreviver. E deixa eu te falar uma coisa. Esse caminho só quem conhece é Deus. Pastor não conhece, presbítero não conhece, estudioso não conhece. Só quem conhece, só quem pode te guiar por esse caminho é o Senhor. Lembra que Jesus disse? Eu sou o caminho. Ninguém vai a Ele se não for por mim. Então nós precisamos de direção. Gente, olha, e uma coisa que eu vou dizer para vocês: o que tem de crente nesse mundo sem direção não está no gibi. Andando pela sua própria vontade, faz o que quer, faz do jeito que quer, como quer, andando sem direção, e está achando que está abafando. Vai ficar literalmente igual o povo de Israel, né? Dando volta durante 40 anos. Se você pegar um mapa geográfico e olhar a distância de Gozém, ou Gosém, né? Acho que é Gozém, para a terra de Canaã, você fica apavorado. Você fica apavorado com a distância. Era caminho de uma semana para chegar. Mas eles passaram 40 anos dando volta no deserto em ciclo. Verdade. Porque não respeitavam a direção. Enquanto eles estavam sendo guiados pela nuvem, tudo ia bem. Quando eles pararam de observar isso, perderam a direção. Segundo, no deserto você precisa de água. Sem água não tem como sobreviver. Água é o quê? Cristo é água. Palavra é água. Maná. Sem maná, sem alimento, você não sobrevive no deserto. Aleluia. Sem palavra, crente não sobrevive, irmãos. É isso que Faraó estava tentando fazer com você. Sem isso não vai sobreviver. E no deserto da vida em que vivemos, sem a palavra, você vai ficar desnutrido. Porque você não vai ter o alimento necessário.
Quando falta água, acontece o que com a pessoa? Fica desidratado. Gente, o que tem de crente desidratado não está no gibi. Crente desidratado, seco, não tem um pingo de líquido no corpo espiritual, né? Porque não tem palavra, não come, não bebe, não se alimenta. Se não se alimentar, vai definhando até morrer. E é o que acontece, vira uma palha seca dentro da igreja. Por quê? Porque não segue as instruções que Deus deixou. Porque é o que Paulo falou, ó, tudo que aconteceu lá, hoje pra gente aqui são o quê? Tipos, é exemplo. A gente não pode cair no mesmo erro. E não pense você que Deus não poupou o seu povo pensando que Ele vai poupar vocês. Se no deserto o povo de Israel, o povo separado, padeceu lá, você está achando que você está achando que você é a última cocada do deserto? Não segue a cartilha de Deus não, para você ver uma coisa. E outra coisa, para sobreviver no deserto da vida você precisa de regras. Sem regras não sobrevive. Tem pessoas que têm dificuldade com regras, mas regra é de Deus. Diga para o seu irmão, regra é de Deus. Sabe o que aconteceu? Israel atravessou o mar, né? Viram as maravilhas de Deus, e até então está tudo muito bom, todo mundo caminhando. E se tiveram sede, Deus foi lá, tirou água da rocha. Tiveram fome, Deus deu maná. Deus enjoaram do maná, Deus deu codorna. Olha como é que Deus é bom. No deserto enjoaram do pão, Deus deu carne para eles comerem. Enjoaram de carne, sentindo saudade, né, das coisas lá no Egito. Só que até agora ninguém tem regras. Aí Deus, lá no capítulo 19 de Êxodo, você vai ver que Deus chama Moisés para subir um monte. Moisés, vem para cá, porque até agora o povo está caminhando sem regras. Eu vou escrever agora regras para você dar para o povo. Porque enquanto não tem regras, né, ninguém sabe o que fazer. Mas depois que tem regra, a partir daqui para frente, o povo vai ter que caminhar de acordo com as regras estabelecidas. Aleluia! Sem regras ninguém sobrevive, irmãos. Sem regras, você não vai chegar na Canaã celestial. E é justamente isso que tem acontecido dentro das nossas igrejas. As pessoas não estão conseguindo entender o plano do diabo, né? Fazendo com que as pessoas cada vez fiquem mais altivos, né? Independentes, porque se aqui não dá certo, eu vou para ali dá certo, né? Se aqui não aconteceu, eu vou para ali, que ali acontece. E na verdade o problema não está aqui nem ali, o problema às vezes está na gente, porque a gente não gosta de seguir, nós não gostamos de seguir regras. Eu sei disso, é difícil para mim também. É difícil para todo mundo seguir regras, principalmente quando as regras não nos agradam, né? Quando a regra é boazinha, tranquilo, dá para ir. Mas quando as regras não batem de acordo com os nossos desejos, nossos anseios, é difícil seguir. Mas deixa eu te falar, as regras é igual uma receita de um médico. Quer ficar curado? Segue a bula. Se não seguir a bula, não vai ser curado. É igual as regras que Deus estabeleceu. Se não seguir as regras, vai caminhar e vai morrer, sabe aonde? Na beira da praia. É como o pobre coitado, né? Eu vou usar essa expressão, claro, né? O pobre coitado de Moisés caminhou, lutou, pelejou, e Deus fala: Moisés, vem cá, sobe aqui no monte. Olha lá, Moisés, contempla a terra. Meu Deus. Gente, a pessoa olhar, aí Deus falou: tá vendo como é bonita? Mas você ir para lá não vai. É doído, mas é verdade. Para lá você não vai entrar não, Moisés. E olha, irmãos, presta atenção. O que Moisés fez? Caramba, Moisés, a princípio, um cara padrão. Moisés cometeu uma falha. Né? Ele, na verdade, ele desfez um tipo de Cristo. Foi isso que ele fez. Porque Deus mandou ele pedir água à pedra e não mandou ele ferir a pedra.
A primeira vez ele mandou ferir, ele feriu, porque a primeira vez aquela pedra representava Cristo ferido. A segunda pedra representava Cristo suplicado. É verdade. Porque Cristo já tinha sido ferido, Cristo só poderia morrer uma vez. Jesus, verdade. Então agora, Moisés, lá ele já morreu. Deus faz as coisas certinho, irmãos. Agora, ele tem que ser suplicado. Aleluia. Porque o próprio Cristo disse: tudo que pedires em meu nome. É só você ir até ele pedir. Moisés foi lá e vocês querem água? Toma água. Ah, vocês querem? Bebam água. Então Deus, olha, porque você fez isso, você não vai entrar. Gente, olha para mim. Eu estou falando de Moisés. O que eu estou tentando fazer você entender, eu estou falando de Moisés. Eu acho que ele era um ser humano como nós somos, mas eu não tenho tupete de falar, nem de chegar na unha desse homem, pelos feitos que ele fez. E Deus impediu ele de entrar. Você está achando que com essa vidinha de qualquer jeito que muita gente está levando, vai entrar na Canaã celestial? Ô papai, hein? Levando a vida de qualquer jeito, levando o evangelho de qualquer maneira, achando que o evangelho é esse oba-oba. Faço do jeito que quero, vou para a igreja quando quero, faço a obra se eu quiser, obedeço se eu quiser, eu sou dona minha... Está achando? Moisés que foi 99,9 padrão. Não vai para lá. Tem crente achando que está abafando. Só que entre o mundo e o céu, ou a Canaã celestial, tem um deserto. Só vai para a Canaã celestial quem for aprovado nesse deserto. Entendeu? Processo de seleção. É seletivo. Nós estamos no processo aqui, ó. Ele está olhando, ele está observando nossas atitudes. Só vai dar o próximo passo aqueles que forem aprovados. É por isso que crente tem que, ó. Agora o que tem que nos dar força no deserto é uma coisa só. É você botar na sua cabeça, você está no deserto, você está atravessando o deserto, mas Canaã é logo ali. Oh, aleluia. É logo ali, vai acabar, um dia isso vai acabar. Né? Um dia a tormenta vai acabar, as dificuldades vão acabar, tudo isso vai ficar. Mas deixe que a gente siga as regras que Deus estabeleceu. É, papai. Glória a Jesus. Está dando para entender? Então que o Senhor nosso Deus, Ele nessa noite fale com um pouco mais de força no seu coração, que você entenda e que você possa daqui para frente passar a praticar a sua vida com Deus de uma forma diferente. Estabeleça regras na sua vida, né? Tenha direção de Deus, tenha palavra, oração, porque se não for dessa forma, irmão, você vai, como diz aí o ditado popular, vai nadar, nadar, nadar e vai morrer na beira da praia. O apóstolo Paulo ele usa uma expressão seguinte, ele diz o seguinte: nós temos que correr de tal forma que alcancemos, porque correr e não alcançar, você correu em vão. Que adianta entrar numa corrida sem ânimo? Vai disputar para quê? Se você não tem o intuito de ganhar. Agora, preste atenção, quem quer ganhar faz o quê? Se dedica. Um atleta tem preparação, tem disciplina, né? Ele se prepara firme para aquela competição. Ele pode até não ganhar, não ser o primeiro, mas ele tem todo um rigor com a sua vida, porque ele pretende ganhar. Ele está correndo para ganhar, não está correndo. Agora, infelizmente, tem gente que está aí e não está nem aí. Se der Deus, se não der amém. É por aí. Só que eu tenho que te dizer, irmãos, se continuar desse jeito, vai ficar. Amém? Aplauda Jesus. Amém. Glória